Nós já testamos, né, na história da humanidade, você ter um poder ou mais do que um poder. Inclusive, Roma tentou isso. Roma se deu muito mal com isso, né? De você ter uma única pessoa poderosa. Você ter o ditador. Aliás, a figura do ditador, ele surge na Roma. Porque em alguns momentos, você não pode ter democracia. Tá? Em alguns momentos. Porque a democracia, ela é lenta e ela é cara. Então, imagina que eu estou num estado de guerra. Se eu estou num estado de guerra, eu não posso botar toda a decisão de guerra em votação. Então foi assim que surgiu a figura do ditador em Roma. Estamos em estado de guerra, então você dá plenos poderes, entre aspas, plenos poderes, para uma pessoa. Essa pessoa tem 6 meses, plenos poderes, onde ele vai tomar todas as decisões e ter todas as responsabilidades, que aqui no Brasil, isso eu acho maravilhoso. As pessoas têm poderes, mas não têm responsabilidades. Sim. Então, cara, isso aqui eu acho maravilhoso. As pessoas só têm poderes, mas responsável, nunca a pessoa é responsável por nada. Então, ela tem poder por tudo e responsabilidade por nada. Então, eu sou muito a favor da individualização do poder. Então, você vai ter poder para isso. Esse poder para tomar essas decisões é seu. Só que toda a responsabilidade recai em você. Então, eu sou a favor disso. Quando fizeram isso, não deu muito certo, né? Porque o cara que pegou o poder em Roma depois não quis devolver. Então, vamos dividir o poder. Isso já é feito há milhares de anos. Esparta mesmo tinha 2 reis. Então você tinha 2 reis, mais o conselho de várias pessoas. Então é normal essa questão de divisão de poder. É uma coisa que se mostrou necessário no decorrer dos milênios para que uma pessoa não se torne extremamente poderosa, para que você não tenha claro, não uma monarquia, mas uma ditadura. Né? Então, a divisão de poderes é importante. Eu acredito, isso acontece até na polícia. Você tem a polícia militar, você tem a polícia civil. Então, se uma se revoltar, eu tenho a outra. Então, eu acredito nessa divisão dos poderes. Eu não sou contra o coletivo, desde que o coletivo não seja obrigatório, então seja espontâneo. Eu quero, isso acontece muito nos Estados Unidos, eu sou muito a favor. Então, você tem um grupo lá de pessoas, os Amish. Então, eles querem viver sem nada de eletricidade, sem nada da modernidade, e eles querem viver do jeito deles, sem ninguém se intrometer na vida deles. E é um modo de vida coletivo. Então, a instalação, é uma coisa que eu gostaria, da possibilidade da instalação de coletivos até dentro do Estado, mas de acordo com o querer de cada indivíduo, não forçado. Porque a gente tem uma coletividade nacional que eu sou obrigado a ser inserida nela, sou obrigado a aceitar as loucuras dessa coletividade, e eu sou um voto em 210 milhões de pessoas. Claro que não são os 210 milhões que votam, mas que poder que eu tenho individualmente? Com Então, certeza, até esse cara. poder dos pequenos coletivos é importante. Eu não sou contra os coletivos, tá? Eu acho que a gente tem que dar poder para o indivíduo. Esse é a menor minoria, é o indivíduo. Então, eu não posso que... Não sei se vocês assistiram Round 6, a terceira Sim. temporada. A terceira temporada é um exemplo da ditadura da democracia, né? Então, nós estamos aqui, nós três, são vocês dois se conhecem, e eu cheguei agora. E aí, vamos fazer uma votação, os dois votam que querem que eu morra. Então, mas eu não quero Aí, morrer, foda. mas eu tenho que participar desse coletivo. Pois é, Entendeu? cara. Round E, 6 mostra muito bem isso. E eu vejo muitas pessoas idolatrando a democracia como se ela fosse um deus de fato, né? Se a democracia fosse tão boa, ela não teria elegido o bigodudo austríaco lá na Segunda Guerra Mundial, porque ele só veio ao poder, depois, obviamente, se tornou ditador, mas o poder só foi concedido a ele, a priori, a partir do momento em que ele foi eleito lá pelas pessoas. E o mesmo vale também para Mussolini na Itália, aquela coisa toda. Não foi um poder tomado à força, igual em outras ditaduras. Então, tem pessoas que acabam cegamente defendendo ela, e eu nunca vi um regime que tecnicamente deveria ser democrático, ou seja, valorizar a pluralidade, começar a querer prender alguém que ouse questionar a democracia. Hoje em dia parece que virou uma heresia, parece que é um dogma, e se você vem falar mal da democracia publicamente, você corre o risco de sofrer sanções. Então, assim, essa é a minha crítica, cara, e eu particularmente, eu não consigo ver alguma esperança aqui nesse Brasil, principalmente por esses últimos acontecimentos, que daqui a pouco a gente vai até entrar em maiores detalhes sobre ele, mas assim, você vê alguma esperança, cara, de repente entrar pessoas que talvez tenham boas intenções em querer minimizar esses danos que, querendo ou não, a gente já vive há tempos? Eu vejo bastante, eu tenho visto, na verdade, muitas pessoas aí com boa vontade entrando na política. Eu acho que isso está mudando
principalmente por causa da internet. E eu gosto muito desses políticos, claro, não político que ele é influencer. Você tem político, um que o pessoal gosta muito, e eu gosto também, mas a crítica tem que ser feita, tá? Então você vê, sei lá, o Kim Kataguiri, por exemplo. O Kim Kataguiri, ele tá sempre... Ele não é um cara que tá aparecendo muito, falando em vídeos e viralizando com milhões de acessos. Você não vê muito. Mas você vai lá ver as propostas dele. Então essa proposta agora de acabar com essa máfia que é o Detran e de você não ter que pagar mais 3 mil reais e esperar um ano para tirar a habilitação, que o Lula tá pegando para ele... Como se fosse dele. Como se fosse dele. Isso é uma proposta do Kim Kataguiri. Eu posso fazer isso? Vocês podem fazer isso? Não. Precisa ser um deputado federal para colocar essa proposta. Então ele foi lá e colocou essa proposta. Você vê agora ele entrou com a proposta também, aliás, foi aprovada, que preso vai ter que cumprir pelo menos 80% da pena. Porque antes cumpria um sexto e já ia para progressão de regime. Hoje não, que é o que todo mundo quer. Você cometeu crime, fica na cadeia. É isso que todo mundo quer. Quem que aprovou o projeto para isso agora? O Kim Kataguiri. Ele fez um projeto para você ter presídios de segurança máxima, pelo menos um em cada estado. O governo falou, não tem dinheiro. O Kim chegou e falou, não tem dinheiro, peraí que eu vou arrumar. O que ele fez? Tirou o dinheiro da Lei Rouanet. Então vamos tirar dinheiro de artista vagabundo, que a Lei Rouanet é para compra de votos, tá? É para compra de apoio político. É artista vagabundo que durante a época da eleição fica pedindo para todo mundo votar em bandido e depois desaparece. Então, e o argumento deles de que a Lei Rouanet é investimento, você acha que volta alguma coisa ou Mas claro que é investimento. É investimento para você ganhar a eleição. É esse o investimento. Para ganhar a eleição, mas eu falo assim, de ter retorno financeiro não tem nenhum, né? Tá, me fala, ó, não, porque o argumento deles, tipo assim, você investe no artista, o artista vai ganhar muito dinheiro, vender muita arte dele, a música dele e vai pagar imposto. Para eles, esse é o retorno, mas eu não vejo assim que... Tem Lei Rouanet nos Estados Unidos? Não. Se a gente parar um tempinho aqui e ficar discutindo, a gente fala 50 grandes filmes americanos, tá? Me fala 5 brasileiro. Me fala 5 grandes filmes brasileiros. Por isso, né, cara? Nem você, desafiador. Nem ninguém. Porque não é que é desafiador. Não existem 5 grandes filmes brasileiros. Não existem. Tá? Eu concordo com você. Então a Lei Rouanet não está dando resultado. Ela não está dando resultado. Então vamos tirar dinheiro de vagabundo, de pilantra, de bandido, inclusive. A gente vai tirar dinheiro dessas pessoas e a gente vai usar para prender bandido. Né? Vamos usar o dinheiro da forma certa. Então, estou usando o Kim de exemplo, mas poderia usar outros deputados. Agora, por exemplo, o Nicolas Ferreira fez um vídeo sobre o Pix importantíssimo. Achei aquele vídeo super importante. Tá? Era o que todo mundo estava pensando, a gente precisava que alguém falasse e ele foi lá e falou. Ótimo. Mas para fazer um vídeo daquele, precisa ser deputado? Não. Qualquer um pode fazer. O que eu preciso que o deputado faça? Que ele faça leis, ou que revogue leis, que trabalhe com o que o cidadão comum não possa fazer. Você entendeu? Então é uma crítica, né? É uma crítica que eu faço a ele. Né? Mas eu gosto desses políticos de internet, porque pelo menos ele tem que dar uma resposta para o povo. Não é aquele político antigo que ganhou a eleição, ele sumia, você não tinha como acessar ele. Então hoje essas pessoas, alguns que às vezes nem são tão honestos, mas que eles estão com a cara lá na frente na internet, eles pelo menos eles têm que fingir honestidade e votar de acordo com o que o povo quer. O problema é que também as pessoas não têm conhecimento nem inteligência para colocar as propostas certas. Eu tive em Curitiba, Paraná, eu estava falando, vocês até falaram aí da empresa de telefonia de Minas Gerais, eu falei com o dono de uma empresa de telefonia lá no Paraná, e eu expliquei para ele minhas propostas, falei, a gente quer fazer isso, quer fazer isso, quer fazer isso, e ele falou assim para mim, nossa, mas você tem ideias muito inteligentes. Eu falei, não tenho, isso aqui é o básico. É que as ideias do Brasil são tão idiotas, são tão estúpidas, que quando você fala o básico, parece muito inteligente. As ideias inteligentes eu nem te contei ainda. Tá? Isso aqui é o básico para a gente arrumar o Brasil. Boa noite, pessoal do Agora Talks Podcast. Eu sou o Michael de Souza, do meu lado está o Wilton Leonardo. Estamos na área e se derrubar, já sabe, né?